Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV, no canal Atenção Vascaínos, nesse domingo, dia 10 de setembro de 2023. Chegamos aqui em nome da Mais Ágil, parceira do Boletim AV, que dá a você a oportunidade de antecipar seu dinheiro do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Entre em contato com o telefone que está na tela e a Mais Ágil antecipa em menos de 24 horas esse dinheiro para você. Mais Ágil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E também um recado da 1xBet. A 1xBet que está no primeiro comentário fixado. Você vai lá, faz seu cadastro, se habilita e usa a palavra Vascaínos para dobrar na sua primeira aposta. A 1xBet paga bem, paga rápido, empresa séria que patrocina grandes clubes pelo Brasil e pelo mundo. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. O Vasco treinou ontem com um treino forte, você está vendo fotos aí, e hoje também atividade para o grupo, que amanhã faz um jogo-treino de manhã em São Januário, sem a presença de imprensa, contra o São Cristóvão. Um jogo para movimentar, porque são praticamente 2 semanas aí sem jogo. O último jogo do Vasco foi domingo passado, há uma semana, em Salvador, e o Vasco vai jogar somente no outro sábado contra o Fluminense no Engenhão. Portanto, para dar algum tipo de atividade de choque, de jogo, os jogadores vão fazer esse trabalho. Antes do treinamento no campo, os jogadores fizeram também um trabalho de musculação, um trabalho bom porque é preventivo, para que os jogadores não se lesionem. O Vasco realmente tem um índice bem baixo em relação a lesões nesse ano de 2023. O último foi o Eric Marcos, que está inclusive se recuperando. Expectativa amanhã pela chegada ao Brasil do meia Marlon Gomes, jogador que acabou sendo cortado da seleção sub-23, que joga amanhã contra Marrocos. No primeiro jogo contra o Marrocos, ele saiu normal, não teve problema nenhum, mas acusou uma dor no nariz, fez uma tomografia e foi acusado que ele tem uma fratura no nariz. Fez-se a redução e amanhã o Departamento Médico do Vasco, o DESP, vai dar uma análise melhor, uma análise mais criteriosa para se saber qual é o grau da lesão de Marlon Gomes. Que para o jogo do Fluminense deve ser muito difícil, mas para outra quinta-feira contra o Curitiba, há uma possibilidade sim de que Marlon Gomes esteja disponível. Mas vamos esperar, porque o DESP do Vasco trabalha muito bem, o Departamento de Saúde e Performance. Vai que o Marlon Gomes acaba sendo liberado até para o jogo do Fluminense. Vamos esperar. Quem joga também nessa terça-feira são os 2 outros jogadores do Vasco que estão servindo as suas seleções. Gary Medel, joga em casa contra a Colômbia. Jogo importante porque o Chile na primeira rodada perdeu para o Uruguai em Montevidéu por 3-1. Gary Medel jogou, você viu a foto aí do Gary Medel com a braçadeira de capitão, jogador capitão da seleção chilena, é capitão do Vasco da Gama também. E o outro é Puma Rodrigues, viajando para o Equador, jogo dificílimo. O Uruguai pega o Equador na segunda rodada das eliminatórias. Os dois jogando na terça-feira. Jogando terça, quarta já ficam liberados e devem chegar aqui na quarta-feira à noite com tempo hábil para treinar quinta, sexta, para estarem aptos. No caso, o Medel está fora, o Medel está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Mas o Puma ainda na expectativa aí de poder, de repente, mostrar algum serviço, mas é difícil que ele seja titular da partida contra o Fluminense. Eu vou trazer para vocês aqui um vídeo que tem circulado sobre uma entrevista dada por Eduardo Cudê, técnico de futebol, que por pouco até não esteve no Vasco da Gama. O Cudê foi jogador e dos grandes e jogou no River Plate. E Eduardo Cudê foi treinado por Ramon Dias, que na época foi chamado inclusive pelo Cudê de Satanás. Era duro como treinador. Ramon Dias não é um cara fácil, não é um cara de trato tranquilo. Sim, é um cara que foi um grande jogador de futebol, uma estrela,
Mas, com o passar do tempo, a idade vai chegando, as manias também vão se exacerbando e o Ramon Dias não é um cara tão fácil assim. Vamos ver o vídeo do Eduardo Cudê falando do treinador Ramon Dias no início de carreira. Técnico, hubo todo un tema con Ramón Díaz en River. ¿Cómo era Ramón con ustedes? Y Ramón, ahora tengo una relación bárbara, hermano. Hemos estado todo. Pero era lo más parecido a Satanás en ese momento. No. Creo que era muy exigente, les rompía mucho. Era lo más malo que había, Ramón. ¿En serio? Era un hijo de puta con toda la letra. Pero no, te sacaba lo mejor. Pero bueno, ahora hizo un clic y la verdad que está así mucho más tranquilo, pero era que te llamara a hablarte era durísimo. No. ¿Pero por qué tanto? ¿Qué te decía, por ejemplo? No, bueno, yo tengo mi teoría que uno en el momento lo querés matar y después que lo asimilás y querés aprender un montón de cosas porque tenía un vestuario picante, toda su trayectoria como técnico de River. Figuras. Sí, todas figuras, claro. Y no es fácil, la verdad que no es fácil manejar un vestuario de esa magnitud y él lo manejaba muy bien y le ha ido muy bien. Y hoy te das cuenta de eso, porque en el momento te sacaba lo mejor, dice, claro. te sacaba lo mejor, ¿viste? Vos, ¿cómo decirte? Él lo que... ¿Viste cuando no la rompiste? Hiciste 3 goles y no sabés si jugar el próximo partido con él. No sabías. Y no hablaba aparte, no te decía, no te daba explicaciones. No sabías. Entonces estabas siempre te con mataba. La exigencia siempre full, estabas ¿viste? ahí. Siempre y bueno, eso lo reconocés ahora que uno lo ve del otro lado. En el momento se fastidiaba. En el momento para nosotros era lo más malo que había. Claro. Ahora, igual en ese plantel había tantos y buenos jugadores que había una competencia ya, más allá del técnico, había una competencia importante. Sí. Era para hacer 2 planteles de primer nivel. Es que, viste, es lo que uno dice, todo te basaba también, uno trabajaba porque el que venía atrás, donde le dabas un poquito de lugar, a lo mejor. A mí me ha tocado momentos de que yo jugaba y el suplente mío era Lucho González. Y para mí Lucho, él era mi ídolo. Yo jugaba, me encantaba cómo jugaba, pero yo no le podía dar medio metro. Claro. ¿Viste? Es como que también te enseñan a lo largo, te enseñan de que hay veces que tenés que hacer sacrificio, hay veces que tenés que estar siempre bien para el técnico. Quando te perguntam como está sempre bem. E por que eu trouxe esse depoimento do Eduardo Cudê? Porque hoje o Ramon Dias é um cara muito mais calmo. Não é esse Satanás como pintou aí o Eduardo Cudê. Não é esse cara difícil. Mas, apesar de não ser mais essa figura tão complicada, como ele disse, né? Ele falou aí o palavrão, vocês ouviram, dentro do vestiário. Mas ele continua sendo um cara muito duro, muito exigente no seu dia a dia. Ramon Dias tem várias manias. E por que eu tô falando isso? Porque é um cara que exatamente por conta dessa postura mudou o ambiente no Vasco da Gama. Cheio de manias, chegou aqui reclamando do vestiário, da estrutura, cobrando providências, cobrando reforços, participando diretamente, dando opinião sobre os atletas a serem contratados. É um treinador que não gosta de muitas perguntas em entrevistas coletivas, não gosta de desaforo, muito pelo contrário, ele vai no meio de quem acaba sendo mais desaforado com ele. Não se preocupa muito com questão de nome quando vai escalar o time. Pode ser o grande jogador da equipe. Se não estiver bem, ele tira inclusive do banco de reservas, como já fez, por exemplo, com Puma Rodrigues, lateral da seleção do Uruguai, que ele já tirou do banco, como já fez com o Jair. Enfim, é um treinador que tem uma característica muito marcante. E isso foi fundamental para que o Vasco pudesse melhorar o seu desempenho. Que apesar de todo o comportamento dele ser um comportamento mais fechado, tive a oportunidade de viajar com ele na segunda-feira de Salvador para o Rio de Janeiro, estava 2 fileiras na minha frente, o tempo todo calado, o tempo todo quieto, sem ninguém do lado, muito mais concentrado, muito mais quietão, muito mais fechado. Mas olha, os depoimentos das pessoas que trabalham no departamento de futebol podem trazer a você, torcedor do Vasco, pelo menos a ideia de que ele tem essa cara, mas internamente é um sujeito do bem, muito pelo contrário, é um cara que quer o bem, só que é muito exigente, é muito duro. Ele é muito forte no trabalho, entrega demais, muito sério, é um treinador que junto com o filho dele, Emiliano Dias, não gosta de brincadeira durante o treino, não tem negócio de brincadeira, só quando
O trabalho para ser feito é um trabalho lúdico, claro, às vezes numa disputa entre jogadores ali dentro, aí sim pode ter uma brincadeira, mas brincadeira no dia a dia normal, não há nenhuma condição do Ramon Dias aceitar isso. Porém, também no cotidiano ele é muito educado, muito na dele, sem muita resenha, mas é um cara extremamente cordial, cumprimenta todo mundo, fala com todo mundo, para tirar fotos, sabe do seu tamanho, e isso tem atraído demais, porque apesar de ser um cara que tem esse lado mais fechado, também amealha muita simpatia e muita confiança do torcedor do Vasco da Gama. Na parte tática, a diferença é gritante do trabalho que era feito por Maurício Barbieri, que era um trabalho até admirado. Muita gente dizia que era quase uma aula que o Maurício Barbieri dava quando dava seus treinamentos. Já ele não. Já ele é um treinamento mais curto, porém mais intenso. Ele não tem preocupação com o jogo posicional, ele faz a estratégia em cima do adversário, em cima do jogo em si. E é um cara que tem muita preocupação de dividir com os seus ali. Ele dá a palavra final, mas ele está sempre conversando com o filho, com os auxiliares, com o preparador físico Diego Pereira. Ele tem essa característica, mas claro que sabe que ele é o ponto principal. Experiente, malandro, chamou o torcedor para o lado dele, e todas essas características trazem ao Ramon Dias uma particularidade. Ele não quer saber de questão de renovação de contrato. Notícia que foi até ventilada essa semana que passou. Ramon Dias fez contrato até o final de 2024 e não vê razão, assim como o Vasco também não quer tocar no assunto. Ramon Dias quer ficar no Vasco, tem interesse em ficar no Vasco, em cumprir o seu contrato. No entanto, já deixou bem claro aos seus pares e também ao departamento de futebol. Ele tem uma obsessão. Ele quer fazer o Vasco ficar na primeira divisão, numa colocação boa e fazer um projeto para ano que vem, reforçando ainda mais o time, dando padrão a essa equipe. Ramon Dias foi muito vitorioso no River Plate, foi muito vitorioso no Al Hilal, mas sempre com trabalhos que começavam na dificuldade e depois deslanchavam. Por isso, o treinador do Vasco não quer saber de maneira nenhuma de papo de renovação de contrato. E o Vasco da mesma forma, tem contrato até o final do ano que vem, não tem razão para ficar falando disso agora. Ramon Dias vai ficar no Vasco, Ramon Dias quer ficar no Vasco, mas antes, volto a dizer, ele quer manter o time na primeira divisão, quer dar padrão, mas tem como intenção principal ter o torcedor ao lado, sempre ter o torcedor ao lado. O papel do Ramon Dias para esse jogo do Fluminense foi muito importante, porque ele deixou claro a Paulo Brax, diretor executivo: não quero jogar em São Januário sem público. Meu público, minha gente, meu povo precisa estar ao meu lado. O que a torcida do Vasco faz e tem feito precisa ser reconhecido. Por isso, mesmo com a questão do gramado não sendo ideal, ele aceitou jogar no Engenhão. Aliás, sobre questão de gramado, Ramon Dias também já fez essa solicitação de que jogar no Engenhão é necessário ter um campo, pelo menos para treinar, com uma mínima condição parecida com o Engenhão. O Vasco treina amanhã em São Januário, um gramado melhor do que o CT Moacir Barbosa, mas provavelmente vai fazer também nessa semana dois treinos no estádio Newton Santos para a adaptação. E dentro dessa lógica que Ramon Dias tem, de exigência, de dureza, de trabalho forte, sem muita brincadeirinha, os meninos da base são exemplo disso. Quase todos estão perdendo espaço. Muitos estão perdendo espaço. Um, por exemplo, que nem aparece mais, é Riquelme. Riquelme, inclusive, o Vasco tenta fazer negócio com ele, mas não está pintando nada, e o próprio Riquelme também não está se incomodando de estar ali meio que no come-dorme, porque ele não vai ser utilizado. Riquelme é um jogador que tem muito talento, muita capacidade, mas não está com tanto interesse assim de progredir ao que parece. Outro que, com a ascensão de Maicon, com Capasso, com Bambu jogando do lado direito, se reinventando, é Miranda, que tá fora, chegou a jogar algumas partidas sim, a última contra o Corinthians, mas o Miranda nem pro banco de reservas está indo. Eric Marcos se machucou ainda na semana passada, porém, Eric Marcos também é outro que perdeu um pouco do espaço, não tem ido constantemente para o banco de reservas. Outro que até já foi emprestado, Matias Galarça, jogador que até chegou a entrar como lateral esquerdo no jogo contra o Bragantino lá em Bragança Paulista, mas que já foi até emprestado para o Tajeres, é um jogador que também
o técnico Ramon Dias prescindiu. Não achou assim que fosse a última bolacha do pacote. Jogadores que estão brigando aí. O Ryan, por exemplo, não está sendo mais aproveitado no profissional. Vai fazer seu estágio lá na base para subir mais maduro. Outro que voltou, mas ainda não teve oportunidade, o volante Barros. Estava até para ir para o jogo da Bahia, nem no banco foi. Então o Ramon Dias está preferindo privilegiar os jogadores mais veteranos, jogadores mais vividos, um time mais cascudo para um momento como esse. Zé Vitor cometeu aquele pênalti contra o Atlético do Paraná, tem até ido para o banco, mas também perdeu um pouco de espaço. Assim como o Figueiredo, que chegou a ficar depois de muito tempo com vários treinadores, sempre ficava no banco. Nem no banco ficou na penúltima partida do Vasco da Gama. Portanto, Figueiredo também é um jogador que precisa abrir o olho. Da base, apenas 2 jogadores. Um perdeu espaço depois que Ramon Dias chegou. Marlon Gomes vinha jogando bem, mas perdeu espaço. Muitos torcedores cobravam do Marlon Gomes. Agora ele está começando a ter uma oportunidade. Jogou bem novamente agora contra a equipe do Bahia. Pode merecer uma oportunidade, mas para jogar talvez demore um pouquinho. E o único que é unanimidade por conta do empenho, do profissionalismo, da maneira tática que joga, é Gabriel Peck. Peck, que de todos esses meninos da base parece ser o único que realmente está dando retorno a Ramon Dias para merecer a titularidade. O mais importante é, Ramon Dias tem a semana toda para montar, deu uma semana praticamente de folga para os jogadores, essa que está terminando, até quinta-feira os jogadores estavam liberados, então ele sabe como gerir o grupo, sabe como fazer a gestão do grupo, para dar também uma desanuviada na cabeça da galera, mas cobrar, fazer uma cobrança muito forte. E a semana vai ser isso, de lapidar e de treinar em função do Fluminense. Mas o professor Ramon Dias fica, ele vai ficar, tem contrato, mas primeiro, antes de discutir qualquer situação, é fazer um time competitivo para tirar o Vasco dessa situação incômoda. A gente volta já já. Descubra uma nova forma de estar conectado ao Vasco. O cartão AVPWR Conecta não é apenas sobre assistir as resenhas e lives dos jogos, mas sim uma experiência completa que cuida de você, torcedor, dentro e fora do estádio. Consultas a qualquer hora. Tenha pronto atendimento médico ao seu alcance 24 horas, 7 dias na semana. Descontos especiais das farmácias aos cinemas. Economize em todas as suas atividades favoritas. Cashback. Suas compras retornam para você. Aproveite. Parcerias exclusivas. Grandes marcas, grandes vantagens. O AVPWR Conecta é mais do que um simples plano de membros. Por apenas R$ 51,90. Seu time, sua saúde, seus benefícios, tudo em um único plano. O clássico Vasco da Gama e Fluminense tem algumas particularidades, como por exemplo a rivalidade. A gente falou nessa semana no News sobre essa questão da rivalidade que tem sido exacerbada. Vasco Fluminense sempre foi um clássico, sim, duro, mas hoje há uma rivalidade grande, muito acirrada pelos dirigentes. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, está sempre alfinetando. Pelo lado do Vasco, Carlos Roberto Osório também dá as suas alfinetadas. Enfim, não é um clima de tanta tranquilidade assim. Nos números, o Vasco leva vantagem, tem mais vantagem em relação a vitórias por conta de um passado em que o Fluminense sempre teve muitas dificuldades de ganhar do Vasco da Gama. Para os mais antigos, o Fluminense jogava sempre muito bem contra o Vasco vencia. Sempre foi assim. Romário era talvez o único ponto fora da curva. Jogando pelo Vasco, não conseguia fazer gols do Fluminense. Mas mesmo assim, a trajetória do Vasco e Fluminense sempre foi muito mais favorável ao Vasco da Gama. Mas a rivalidade aumentou. E a gente vai trazer um personagem que jogou nos dois times. Inclusive perdeu pênalti numa decisão contra o Fluminense. No tricampeonato carioca em 1994, Vasco e Fluminense jogavam. Se o Fluminense ganhasse, seria o campeão. Se o Vasco ganhasse, seria o campeão. O empate daria provavelmente o título ao Flamengo. Então era um jogo muito duro. E logo, com poucos minutos, pênalti a favor do Vasco. E o meio-campo Ian, que jogou nos dois, acabou perdendo. Mas o Vasco acabou vencendo por 2-0, 2 gols de Jardel. Ian também tem uma particularidade. Ian foi auxiliar no Vasco em 2021 de Fernando Diniz,
técnico do Fluminense e técnico da Seleção Brasileira. Portanto, conhece muito bem todos os meandros do Clássico, as duas instituições e também o nosso técnico adversário. Primeiro, Ian começa falando conosco, é um prazer tê-lo aqui, da diferença dos dois clubes. Qual é a diferença que você vê entre Vasco e Fluminense, você que jogou dos dois lados, hein, Ian? Fala, Flávio, bom estar falando com você novamente e falando um pouquinho mais de futebol também, né, que é o que a gente faz. Então, sobre a primeira pergunta, em relação a Flu e Vasco, qual a diferença entre os clubes? Eu diria que se fosse para pontuar hoje, são os momentos, né? Hoje o Fluminense é uma equipe mais estruturada, né? Tanto dentro de campo como fora de campo, né? E está no momento melhor, né? Está numa semifinal de Libertadores, tá com a pontuação boa no Brasileiro ali, no grupo de cima, e o Vasco vem de uma remodelação no jeito de conduzir o futebol, né, com a SAF, enfim, né, e mudança de treinador. Eu diria que hoje, se fosse fazer um resumo, seria mais isso. Em termos de equipe, também, né, como eu falei já durante a explanação, né, uma equipe mais estruturada, já há algum tempo jogando juntos, e o Vasco, né, praticamente montou um time nesse segundo turno do Brasileiro. Mas, ao meu ver, assim, em termos de tradição do Clássico, eu acho que é um jogo igual, onde o Vasco tem chance de vencer, até porque vem no momento de crescente, né? E eu acredito que é um jogo bastante disputado, mas que o Vasco aí tem chance aí de vencê-lo. Embora o Fluminense tenha, sem dúvida alguma, hoje esteja num momento melhor. Fernando Diniz, você foi auxiliar dele, conhece bem, jogou com ele. Como é que faz para ganhar do time do Diniz, hein, Ian? Em relação ao trabalho do Fernando, ele é um cara que sempre teve no trabalho dele, o que pautou o trabalho dele foi de querer se impor diante do adversário, né? Propõe jogo, aquela equipe que arrisca mais, enfim. Eu diria que numa situação para o Vasco hoje, ter uma superioridade em cima do Fluminense seria fazer uma marcação muito forte, a participação da equipe inteira, se entregar, doar, em movimentos de pressão ou de gatilhos de pressão. O que significa gatilhos de pressão? É você marcar numa posição um pouquinho mais intermediária, e quando uma bola entra talvez ou pelo meio ou no lateral, de uma forma um pouco mais apertada, aí sim o time né, ter esse gatilho de todo mundo fazer a movimentação uma sincronicidade conjunta, né, para que consiga roubar essa bola, né, e botar o Fluminense em dificuldade, né. Eu diria que a chave do jogo seria isso. O Vasco também tem jogadores que gostam de jogar, gostam de estar com a bola, mas o estágio hoje de trabalho, eu acho que ao meu ver, assim, a tônica deveria ser essa, né? Hoje o Vasco procurar fazer uma marcação muito forte, né, nesses momentos, ou lá em cima, né, para que consiga criar dificuldades para o Fluminense e que venha ter chances de fazer gols, né, em situações como essa. E sobre o Vasco, hein, Ian? Esse time do Vasco que está numa situação difícil no campeonato, como é que você avalia a situação do Vasco e também o trabalho do técnico argentino Ramon Dias? Em relação à situação do Vasco, eu diria que é uma situação difícil, né? Já visto que pontuou muito pouco, né, no primeiro turno, né? Bem complicada a situação. Mas eu creio que o Ramon Dias chegou e conseguiu dar um padrão, sim, na equipe, né? Você vê o Vasco nos últimos jogos disputando, brigando, enfim, procurando fazer o que o seu treinador pede, né?
Então eu acho que as chances do Vasco sair dessa situação é todo mundo pegar junto, né? O que o Vasco precisa nesse momento é da união de todos, né? Infelizmente hoje a gente não tem São Januário para jogar, então até que essa situação se resolva, né? Na realidade, os atletas junto com a comissão vão ter que resolver isso, né? Então eu vejo que é uma situação difícil, complicada, mas que o Vasco tem grandeza e eu acho que hoje tem bons nomes aí para que consiga dar essa volta ainda nesse brasileiro e hoje o objetivo, né, é de permanecer ainda na primeira divisão desse ano, ou do ano que vem no caso, né? Claro que eu tenho que perguntar sobre Dimitri Payet. Você acha que o Payet tem que ser titular? Como é que você vê a chegada desse francês ao Vasco, hein, Ian? Bom, em relação ao Payet, eu acompanhei o jogo contra o Bahia, ele entrou, realmente a equipe melhorou, né? Ele tem qualidade, tem muita qualidade, né? A parte física, com certeza ainda, eu acho que não é a melhor. E a questão de começar jogando ou não, né? É complicado a gente ir fora, opinar assim, né, Flávio? Porque a gente não sabe como é que está a evolução física dele, mas normalmente, eu, se fosse para escolher, gostaria de ter os melhores jogadores em campo, né? O quanto antes. Então, eu espero que ele esteja já bem fisicamente e jogue o que ele aguentar, né? Como eu falei, eu acho que o jogo do Vasco, diante do Fluminense principalmente, é um jogo de entrega, né? Principalmente na marcação, para criar dificuldades nessas situações e quando a bola cair no pé do Payet, né? Dos atacantes do Vasco, enfim, dos meias, o Vasco tem a possibilidade de nesses momentos aí conseguir seus gols aí para que saia vitorioso. E sobre onde ele vai jogar? Jogando, em que posição ele poderia jogar melhor, hein, Ian? Olha, pelo fato dele não ter enfrentado ainda a equipe do Fluminense, a gente tá falando mais do Fluminense, que é uma equipe que joga realmente diferente das outras equipes, né, que tem no Campeonato Brasileiro. Eu diria que eu deixaria ele numa situação um pouco mais junto dos atacantes, né? Enfim, uma situação não livre, claro, né? Mas vamos dizer assim, dele ser o gatilho para ligação nessas situações de retomada de bola, né? Para a bola passar no pé dele, né? Que é o cara que tem talvez a maior qualidade aí do grupo hoje, né? Então seria assim. Muito obrigado, querido Ian. Muito obrigado. Jogador que foi protagonista, principalmente no Vasco da Gama. Venda de ingressos. A partir de amanhã, provavelmente, o Vasco vai colocar no sociogigante.com a opção de compra de ingressos. Fique atento aos horários, às ondas, para que você possa comprar o seu ingresso, para que você possa adquirir o seu ingresso para o jogo de sábado, 4 horas da tarde, no Engenhão. 2 informações para a gente encerrar. O Vasco da Gama se solidarizou com as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, se juntando às campanhas. Você está vendo aí o Twitter do Vasco, que se solidarizou com as campanhas de Inter e Grêmio, divulgando todos os locais aonde mantimentos são aceitos. É mais ou menos como termina o tweet do Vasco. Futebol proporciona grandes paixões, mas também união entre as torcidas para ajudar o próximo. Ajuda aqueles todos que passam tanta dificuldade com as enchentes no Rio Grande do Sul. E daqui uma informação muito legal: o zagueiro Léo, com a sua família, inaugurou ontem uma loja num condomínio aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, chamada Armário Colorido para as suas princesas. Você que tem filha pequena, vá lá no Léo. Eu faço a propaganda de graça com o maior prazer. Léo esteve lá com os amigos Paulinho, com o Jair, companheiros com o Gabriel Dias, esteve lá com aqueles que têm filhas, porque é uma área que você faz o dia de princesa para as suas filhas. É no condomínio Blue, o espaço do Léo e de sua família. Muito sucesso ao Armário Colorido e ao grande Léo, zagueiro que chegou no Vasco e parece que joga aqui há muito tempo.
Amanhã a gente tem material no Ave Mais, temos Bom Dia Gigante e temos a nossa tradicional live à noite, esquentando a semana para o clássico de sábado entre Vasco da Gama e Fluminense. E daqui a pouco estarei subindo um vídeo no Ave Mais, trazendo opinião para você, informação e opinião. Gosto quando você está aqui, fico feliz quando você está aqui, então eu peço a você, por favor, que dê aquele like. Mesmo no domingão, a gente está aqui produzindo conteúdo com o maior prazer para todos vocês. Compartilhe esse vídeo pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, sempre dando aquela moral para nós. E seja membro do canal Atenção Vascaínos. Se inscreva, acione o sininho das notificações e curta as nossas redes sociais no @avascaínos, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Grande abraço a todos vocês. A gente se vê daqui a pouco lá no Ave Mais. Tchau. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!